Quando ouvimos o nome Sophia Loren, imaginamos diamantes, tapetes vermelhos e uma vida doce. Mas isso é a maior ilusão. Para sobreviver, essa deusa na infância bebia água enferrujada de radiador de carro. Quando Hollywood mandou que ela cortasse um pedaço do nariz, ela mandou os poderosos produtores para o inferno. Ela rejeitou a proposta do homem mais desejado do planeta, Cary Grant. Casou-se com um pária e foi oficialmente amaldiçoada pelo Vaticano. Para dar à luz seu filho, ela se trancou voluntariamente em um quarto escuro por 9 meses e, no auge de sua fama, acabou em uma cela de prisão de verdade. Hoje vamos arrancar o verniz da principal ícone de estilo e descobrir como a pobre Palito transformou suas cicatrizes em armas e colocou o mundo inteiro de joelhos. Em um mundo onde o sucesso é medido por curtidas e a beleza por filtros, esquecemos como é uma verdadeira lenda. Nos acostumamos com estrelas estéreis, cujas biografias são escritas por agentes de PR e cujos rostos são moldados por cirurgiões. Mas houve uma mulher que quebrou esse sistema meio século antes da internet: Sophia Loren. Um nome que soa como sinônimo de vida doce, luxo e paixão italiana. Mas por trás dessa fachada brilhante, esconde-se uma história de gelar o sangue. Não é um conto de uma bela sortuda. É um thriller de sobrevivência. Porque a verdadeira Sophia Loren é muito mais impressionante do que qualquer um de seus filmes. Ato 1. Rebelião contra o bisturi. Meu nariz fica comigo. Imagine a Roma do início dos anos 50. Era uma época em que a indústria cinematográfica funcionava como uma imensa e impiedosa linha de montagem. A fábrica de sonhos não apenas buscava talentos, ela os fabricava. As jovens que sonhavam com a fama eram analisadas com lupa, medidas com régua e implacavelmente remodeladas. Testa muito larga, franja. Lábios muito finos, batom além do contorno. Perfil inadequado, o cirurgião já afiava o bisturi. Nesse sistema, a atriz não era uma pessoa, mas uma matéria-prima que os produtores tinham que transformar em produto vendável. E foi nesse mundo estéril, com cheiro de celuloide e perfumes caros, que entrou a desconhecida Sofia Ciccolone. Ela ainda não era a grande Loren. Era alta, desengonçada, com um olhar selvagem e um corpo que parecia agressivo demais para as câmeras da época. Os primeiros testes de câmera foram um desastre. Os operadores, acostumados a trabalhar com rostos pequenos e delicados, ficaram perplexos. Reclamavam que seu nariz era longo demais e projetava sombra no parceiro durante um beijo. Diziam que seus quadris não cabiam no enquadramento em close-up e que sua boca era larga demais para cenas românticas. O veredicto foi rápido e categórico. Carlo Ponti, então apenas um produtor e não seu marido, junto com os operadores, impôs uma condição. Querida, você precisa ajustar um pouco o nariz e perder alguns quilos. Caso contrário, você não é fotogênica. Naquela época, para qualquer aspirante à estrela, isso soava mais como uma ordem do que uma sugestão. Recusar significava assinar a sentença de morte de sua carreira antes mesmo de começar. Milhares de garotas se submetiam à faca por uma pequena chance de aparecer na tela. Mas Sofia fez algo que deixou os chefões do estúdio sem fôlego. Ela disse não. Não foi um capricho. Ela declarou de forma direta e firme: não vou mudar nada em mim. Se meu nariz não serve para suas câmeras, então mudem os operadores ou a iluminação. Estou voltando para Pozzuoli. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à saída. Era um blefe de jogadora sem um centavo no bolso, mas que agia como se fosse dona do banco. Nesse ato de recusa, havia uma sabedoria profunda, quase instintiva. Sofia intuitivamente compreendia algo que os produtores experientes não entendiam. Sua imperfeição era seu maior trunfo. Se tivesse encurtado o nariz,
teria se tornado apenas mais uma entre centenas de italianas bonitas, cujos nomes hoje ninguém se lembra. Seu rosto perderia o caráter, aquela presença autoritária que mais tarde faria o mundo inteiro parar. Os operadores foram obrigados a ceder. Tiveram que inventar novos esquemas de iluminação, buscar outros ângulos, aprender a filmá-la de modo a destacar e não esconder suas características. Lauren fez a indústria se curvar a ela. Provou que beleza não é conformidade com padrões, mas sim força de presença. Seu nariz continuou longo, seus quadris largos e sua boca grande. Mas foi justamente essa combinação que criou na tela o efeito de uma bomba explodindo. O público não via uma boneca de plástico, mas uma mulher viva, respirando, de carne e osso, verdadeira. Essa rebelião se tornou o alicerce de sua lenda. Mas de onde uma pobre provinciana tirou tanta confiança de aço para ditar regras a milionários? A resposta não está nos salões estrelados de Roma, mas na lama e na fome de uma infância em tempos de guerra, onde a beleza não era estética, mas uma forma de sobrevivência. Ato 2. Palito de dente de Pozzuoli. Guerra, túnel e o sabor da água enferrujada. Para realmente entender o fenômeno que é Sophia Loren, é preciso apagar da memória a imagem da diva luxuosa coberta de diamantes e voltar ao inferno de onde ela rastejou. O mundo a lembra como o símbolo da abundância italiana, a personificação da exuberância e vitalidade. Mas a ironia do destino é que seu caráter foi forjado em condições de absoluta, total escassez. Antes de se tornar a mulher mais desejada do planeta, ela era o patinho feio, alvo de zombarias na escola. Na cidadezinha de Pozzuoli, perto de Nápoles, ela era conhecida não como a Bela Sofia, mas como Steccheto, varinha ou palito de dente. Esse apelido era uma marca cruel. Ela era dolorosamente, assustadoramente magra. Seus joelhos saltavam, sua pele tinha um tom terroso e seus olhos pareciam enormes em um rosto exausto. Essa magreza não era resultado de dieta, mas consequência da desnutrição crônica que perseguia sua família todos os dias. A infância de Sofia coincidiu com a Segunda Guerra Mundial. Pozzuoli, sendo um porto estrategicamente importante e local de fábricas militares, sofria bombardeios implacáveis. Para a pequena Sofia, a guerra não era uma abstração política, mas o cheiro de reboco úmido, o grito das sirenes e um medo incessante. A lembrança mais aterrorizante daqueles anos foi o túnel ferroviário que servia de abrigo antibombas. Quando começava um ataque, sua mãe a agarrava e corria para aquele buraco negro, infestado de ratos, piolhos e desespero humano. As pessoas dormiam sobre a pedra fria, amontoadas, respirando o fedor de corpos sujos e medo. Foi ali, na escuridão, sob o estrondo das explosões acima, que nasceu nela aquele sentimento que mais tarde seria erroneamente interpretado como arrogância, o desejo animalesco de sobreviver a qualquer custo. A fome era uma companhia constante. Não havia comida. Em suas raras e extremamente francas entrevistas, Lauren lembrava de um momento que poderia ter quebrado qualquer um, mas que apenas a fortaleceu. Certa vez, quando não havia absolutamente nada para comer e seu estômago se contorcia em espasmos, ela bebeu água quente drenada do radiador de um carro. Essa água estava enferrujada, tinha gosto de metal e óleo, mas dava uma ilusão de saciedade e calor. Tente imaginar a futura ícone de estilo, bebendo um líquido técnico sujo para não desvanecer no esquecimento. Esse gosto metálico ficou para sempre em seus lábios. Mesmo quando a guerra terminou, a pobreza não desapareceu. A salvação veio através da iniciativa da avó Luísa. Na pequena sala de estar, ela montou um bar clandestino para os soldados americanos. Era um estabelecimento no limite, licor de cereja caseiro, música e uma atmosfera de diversão duvidosa. A jovem Sofia, ainda adolescente,
Trabalhava lá como garçonete e lavadora de pratos. Ela viu a vida sem filtros. Viu soldados bêbados. Viu até onde as mulheres estavam dispostas a ir por uma lata de carne ou um par de meias de nylon. Essa experiência destruiu qualquer ingenuidade que ela pudesse ter. Ela amadureceu muito antes de atingir a maioridade. Foi ali que ela entendeu que o mundo é cruel e, se você for fraco, será esmagado. Essa memória da fome tornou-se seu motor eterno. Mesmo se tornando multimilionária, dona de vilas e obras de arte, Sophia Loren nunca jogava comida fora. Ela tratava um pedaço de pão como uma relíquia sagrada. Seu famoso amor pela massa não é apenas uma preferência gastronômica de uma italiana. É um triunfo subconsciente da ex-palito de dente, que finalmente pode comer à vontade. Suas formas exuberantes, admiradas pelo mundo, eram para ela mesma a prova de sua vitória sobre a morte. Mas a fome física era apenas metade do problema. Muito mais aterrorizante era a fome social. Na Itália católica dos anos 40, ser pobre era difícil, mas ser ilegítima significava ser amaldiçoada. E essa marca a queimava mais do que o estômago vazio. Ato 3. Marca do pecado, sobrenome sem pai e honra comprada. Se a fome física torcia o estômago, o status social queimava por dentro como napalm. Na Itália fascista e profundamente católica dos anos 30, a pobreza era perdoada, mas o pecado, jamais. Nascer fora do casamento não era apenas uma questão legal, mas uma marca indelével que destruía o futuro da criança antes mesmo que ela aprendesse a falar. Sofia Scicolone nasceu com essa marca, ilegítima. Seu pai, Riccardo Scicolone, era o oposto de tudo ao seu redor. Bonito, ambicioso, de uma família nobre e respeitável, ele estava construindo uma carreira como engenheiro. Para ele, o caso com Romilda Villani, mãe de Sofia, foi apenas um episódio agradável. Romilda era deslumbrante. Na juventude, venceu um concurso de sósias de Greta Garbo e sonhava com os palcos. Mas para Ricardo, ela era uma mulher de segunda categoria. Quando Romilda engravidou, Ricardo agiu como muitos homens da época, preocupados com a reputação, mas não com a honra. Ele reconheceu a paternidade, dando a Sofia seu sobrenome, Scicolone, mas se recusou categoricamente a casar. Deixou a mãe com o bebê na miséria e voltou para sua vida respeitável em Roma, onde mais tarde se casou com uma mulher adequada. Para a pequena Sofia, isso significava viver no epicentro dos padrões duplos. Ela carregava o orgulhoso sobrenome do pai, mas vivia nas favelas com a mãe desonrada. Os vizinhos em Pozzuoli eram implacáveis. Cada matrona se sentia no dever de lançar um olhar de reprovação para Romilda, a mulher perdida e sua bastarda. Sofia cresceu em uma atmosfera onde sua própria existência era a prova do pecado materno. Ela via a mãe desesperadamente, até a histeria, tentando manter os restos de dignidade, mas sempre se chocando contra o muro do desprezo social. A situação piorou quando sua irmã mais nova, Maria, nasceu. Riccardo Scicolone superou-se no cinismo. Desta vez, ele se recusou até mesmo a dar seu sobrenome à criança. Maria ficou como Villani, sem pai, sem nome, uma pária absoluta. Essa diferença entre as irmãs tornou-se uma ferida aberta na família. Sofia via o sofrimento de Maria, privada até mesmo daquela conexão ilusória com o pai que ela mesma tinha. Foi então, na infância, que Sofia aprendeu uma lição cruel. Os homens são fracos, vaidosos e pouco confiáveis. O amor de um pai não pode ser conquistado, não pode ser implorado. Mas, como se descobriu mais tarde, ele pode ser comprado. Muitos anos depois, quando Sophia Loren já era uma estrela e havia ganhado seu primeiro grande dinheiro, ela fez um gesto que melhor caracteriza sua visão sobre a santidade dos laços de sangue. Ela foi até o pai, não em busca de abraços. Ela foi com um talão de cheques.
Sofia ofereceu a Ricardo Cicolone uma quantia considerável. Dizem que foi 1 milhão de liras, uma fortuna na época, em troca de ele reconhecer oficialmente Maria como sua filha e dar-lhe seu sobrenome. Foi uma transação puramente comercial. O engenheiro Cicolone, enfrentando dificuldades financeiras, pegou o dinheiro e assinou os papéis. Sofia comprou um nome para a irmã, como se compra uma casa ou um carro. Nesse momento, ela destruiu completamente o poder do pai sobre ela. Ele deixou de ser uma figura mítica, cuja aprovação ela buscava, e se tornou um homem pequeno, vendendo sua paternidade por dinheiro. Esse episódio tornou-se a pedra angular de seu caráter. A disciplina de ferro de Lauren, seu distanciamento e habilidade de manter distância, cresceram a partir dessa humilhação infantil. Ela prometeu a si mesma que criaria uma família e um status que ninguém jamais ousaria questionar. Ela precisava ser impecável para apagar a sujeira de sua origem. Ela não precisava apenas de sucesso. Ela precisava de legitimidade. E precisava de um homem que fosse o oposto completo de seu pai biológico. Não um belo invólucro vazio, mas uma parede confiável. O destino já estava preparando para ela o encontro com o homem que se tornaria tudo para ela. Pai, marido, produtor e arquiteto de seu universo. Ato 4. Pigmalião e Galateia. Carlo Ponti. Pai, marido e arquiteto. Quando a jovem de 16 anos, Sofia Cicolone, encontrou Carlo Ponti pela primeira vez, não foi amor à primeira vista no sentido hollywoodiano. Foi o encontro de duas pessoas que se completavam perfeitamente. Era o ano de 1950. O cenário: mais um concurso de beleza provincial, onde Ponti estava no júri e Sofia desfilava em um vestido feito de cortina. Ele tinha 38 anos. Era um homem baixo, corpulento, começando a perder os cabelos, com olhos tristes, mas também um dos produtores mais influentes da Itália. Ela era uma garota alta, sem educação formal, selvagem, vinda das favelas, que procurava não um príncipe, mas proteção. Em Ponti, Sofia viu não um amante, mas o pai que nunca teve. Alguém que não a trairia, não a abandonaria e, principalmente, a ensinaria a viver. Já Ponti viu nela um diamante bruto de quilates colossais. Ele percebeu o que outros deixaram passar. Sua vulgaridade era superficial, enquanto sua inteligência e intuição eram fenomenais. Assim começou um dos experimentos mais grandiosos da história do cinema. Ponti tornou-se seu Pigmalião. Ele moldava metodicamente, a palito de dente, em um ícone mundial. Primeiro, ele destruiu o nome Cicolone, que soava muito plebeu, e criou o pseudônimo Lauren, sonoro, curto, com um toque de frieza escandinava que contrastava com seu calor sulista. Então começou o treinamento rigoroso. Ponti a fazia ler literatura clássica, ensinava etiqueta, inglês e a arte de se vestir. Ele a levava a museus, explicando a diferença entre bom gosto e kitsch. Mas Sofia não era uma boneca passiva. Ela absorvia esse conhecimento com a fome de um animal selvagem. Ela entendia. Essa era sua chance de deixar de ser uma pária. No entanto, sua união logo ultrapassou os limites profissionais e encontrou um obstáculo que poderia destruí-los. Carlo Ponti era casado. Na Itália católica daquela época, o divórcio não era apenas complicado, era impossível juridicamente e proibido pela Igreja. O Estado e o Vaticano defendiam os laços sagrados do matrimônio até a morte. Qualquer tentativa de Ponti de legalizar sua relação com Sofia os transformava em criminosos. Mas eles arriscaram tudo. Em setembro de 1957, os advogados de Ponti conseguiram um divórcio no México, que a Itália não reconheceu. E lá mesmo, por procuração, registraram o casamento com Lauren. Os próprios noivos nem estavam presentes na cerimônia. Seus papéis foram interpretados por dois advogados mexicanos.
A reação da Itália foi devastadora. O Vaticano, através de seu jornal L'Osservatore Romano, os rotulou como pecadores públicos. Carlo foi acusado de bigamia, um crime pelo qual poderia ser preso, e Sofia de coabitação ilegal. Organizações católicas chamavam ao boicote dos filmes de Loren. Mães cobriam os olhos dos filhos ao verem cartazes com sua imagem. Ela era chamada de concubina, destruidora de lares, meretriz. Imagine esse paradoxo. A mulher mais desejada do mundo, aclamada por Hollywood, em seu próprio país não podia sair às ruas sem arriscar levar um cuspe na cara ou uma intimação judicial. Eles se tornaram exilados. Tiveram que fugir da Itália. Por anos, viveram na Suíça e na França, como nômades de luxo, temendo cruzar a fronteira italiana, onde havia um mandado de prisão para a ponte. Essa guerra com o sistema durou quase uma década. Apenas em 1966 encontraram uma solução. Ponte e sua primeira esposa, Giuliana, que aliás os apoiava e desejava o divórcio, junto com Sofia, renunciaram à cidadania italiana e adotaram a francesa. O presidente Georges Pompidou assinou pessoalmente o decreto. Somente ao se tornarem cidadãos franceses, Carlo pôde se divorciar legalmente e casar-se com Sofia. Esse inferno os uniu de forma indissolúvel. Ponte não apenas a transformou em uma estrela. Ele enfrentou o Papa e a lei italiana por ela. E ela, rejeitando as investidas dos atores mais bonitos do planeta, permaneceu fiel ao produtor careca, porque sabia, a beleza se esvai, mas a lealdade, testada pelo tribunal e pelo exílio, é eterna. Mas enquanto lutavam contra a burocracia, o mundo enlouquecia por seu corpo. E uma única foto em um evento social mostrou o quão explosiva era essa mistura de inocência e pecado. Ato 5. O olhar que desnuda. Batalha de dignidade contra a sensação barata. Abril de 1957. Beverly Hills. Restaurante Romanov. Era uma noite que deveria coroar Sophia Loren em Hollywood. O estúdio Paramount organizou um jantar de boas-vindas grandioso em sua homenagem. Toda a elite, produtores, diretores e estrelas de primeira grandeza se reuniram para saudar a nova sensação europeia. Sofia estava sentada à cabeceira da mesa, tranquila, majestosa, vestida em um elegante, mas discreto vestido preto. Ela irradiava aquela classe que Carlo Ponti tão diligentemente cultivou nela. Estava pronta para ser a rainha da noite. E então, no auge do jantar, as portas se abriram e Jayne Mansfield entrou flutuando. Mansfield era a personificação do sonho americano da sex symbol, levado ao absurdo, à caricatura. Se Loren era a realidade, Mansfield era a fantasia hipertrofiada, feita para pôsteres em cabines de caminhoneiros. Ela atrasou-se de propósito. Era um truque clássico de uma starlet ansiosa para roubar a cena. Foi direto para a mesa de Sofia, empurrando fotógrafos, e se jogou na cadeira ao lado dela. Jayne vestia um vestido de cetim na cor rosa chocante, que era 2, talvez 3 tamanhos menor. A profundidade do decote violava não apenas as leis da decência, mas também as leis da física. Parecia que o tecido se segurava por um fio e pela força da gravidade. Ela se inclinou para Sofia para cumprimentá-la, e nesse momento, o fotógrafo Joe Sherry apertou o botão do obturador. Assim nasceu uma das fotos mais famosas da história da cultura pop. Na foto, vemos a brilhante e vulgar Mansfield, cujo busto literalmente transborda do decote, prestes a se revelar para toda a imprensa mundial. E vemos o olhar de Sofia. Não é um olhar de inveja, como os tabloides frequentemente interpretaram erroneamente. Não é o olhar de uma rival avaliando uma concorrente. Nos olhos de Loren, lê-se puro, genuíno horror, misturado com perplexidade. É o olhar de uma mulher que passou por guerra e fome, para uma mulher que transformou seu corpo em caricatura por uma popularidade barata.
Muitos anos depois, cansada das especulações, a própria Sophia Loren explicou esse momento de forma extremamente honesta e dura. Olhem para a foto. Onde estão meus olhos? Estou olhando para os mamilos dela, porque tenho medo de que eles caiam direto no meu prato de sopa. Nessa frase está toda a essência de suas diferenças. Para Mansfield, despir-se seria um triunfo, um golpe de publicidade. Para Loren, criada na moral rígida do sul da Itália, seria uma vergonha pública, uma catástrofe pela qual ela, como vizinha de mesa, se sentiria envergonhada. Esse clique se tornou um símbolo do choque entre duas épocas e duas filosofias. À esquerda, o sonho sintético americano, loira, remodelada, gritante, acessível. À direita, a realidade europeia, morena, contida, reservada, cheia de dignidade. Loren, naquele momento, não estava apenas olhando para o decote. Ela estava olhando para o abismo da vulgaridade e recusando-se a cair nele. Foi esse olhar de lado que se tornou lendário, não pela picardia da situação, mas pela reação de Sophia. Ela não riu, não entrou no jogo, não tentou superar Gianni desabotoando um botão. Ela permaneceu abotoada até o pescoço, não apenas na roupa, mas também no comportamento. Ela manteve a compostura, enquanto Mansfield perdia a dela. Curiosamente, ao longo de sua vida, fãs inúmeras vezes apresentaram a foto para Sophia assinar. E todas as vezes ela categoricamente se recusou a assiná-la. Não quero ter nada a ver com isso. E por respeito à memória de Jane Mansfield, que já não está entre nós, não vou perpetuar esse momento de sua fraqueza, dizia ela. Nesse recuso, manifestou-se a verdadeira nobreza de Sophia. Ela entendia que ser uma estrela não significa brilhar mais do que todos a qualquer custo. Significa saber a medida e manter o respeito por si mesma, mesmo quando o cerco está armado ao redor. Hollywood tentou vendê-la como mais uma sex symbol, mas Loren, com aquele único olhar, deixou claro. Ela não estava ali para ser palhaça. Ela estava ali para ser atriz. E enquanto Jane Mansfield continuava a interpretar o papel da loira tola até seu trágico fim, Sophia Loren se preparava para fazer algo completamente inimaginável para uma beleza de seu status. Ela estava prestes a tirar a maquiagem, vestir trapos e envelhecer 20 anos por um papel que faria o mundo esquecer seu decote e ver sua alma. Ato 6. Um Oscar em língua estrangeira. Em 1960, Hollywood parecia ter definido o lugar de Sophia Loren na cadeia alimentar da indústria. Ela era o fruto exótico, o enfeite do quadro, a italiana ardente cuja função era ajeitar as meias de forma sedutora e lançar olhares lânguidos para o parceiro. Para os produtores, ela era lucro, para os homens, fantasia. Mas ninguém a via como uma grande atriz dramática. Ninguém, exceto o diretor Vittorio De Sica. Quando surgiu a ideia de adaptar o romance La Chiara, de Alberto Moravia, o plano era o de sempre. Os investidores americanos queriam Loren no papel da filha, a jovem e inocente Rosetta. Fazia sentido. Sophia tinha apenas 25 anos, no auge de sua atratividade. Para o papel da mãe, a viúva exausta Cesira, planejavam escalar Anna Magnani, uma atriz trágica consagrada. Mas Magnani recusou, dizendo que Loren era muito alta e voluptuosa para ser sua filha. Foi então que Sophia tomou uma decisão louca, suicida para uma carreira de símbolo sexual. Ela disse a De Sica: "Eu vou interpretar a mãe." Com 25 anos, sem filhos, ela se lançou no papel de uma mulher quebrada pela guerra, que carrega a filha adolescente pelo inferno da ocupação. Para entender o tamanho desse risco, imagine se hoje Margot Robbie, no auge de Barbie, aceitasse interpretar uma refugiada de 50 anos em trapos. Loren não apenas removeu a maquiagem, ela destruiu seu eu glamuroso. No set, não havia mais uma diva. Havia uma camponesa de cabelos sujos, em sapatos gastos
e um vestido desbotado que pendia como um saco. Mas a transformação mais assustadora aconteceu dentro dela. Para o papel de Cesira, ela não precisava atuar pelo método Stanislavski. Ela só precisava lembrar. Lembrar do cheiro daquele túnel em Pozzuoli. Lembrar do gosto do medo quando as bombas assobiavam acima. Lembrar dos olhos de sua mãe Romilda, que, como Cesira, tentava protegê-la dos horrores da guerra com seu corpo. Sofia não interpretava um personagem fictício. Ela interpretava sua própria mãe, prestando-lhe homenagem e vivendo sua dor. O clímax do filme foi a cena de estupro na igreja bombardeada. Uma das cenas mais aterrorizantes e realistas da história do cinema daquela época. Não havia erotismo, nem sofrimento bonito. Os soldados atacam mãe e filha, e não vemos uma estrela de cinema, mas um animal ferido. O grito que Lauren solta ao perceber que não conseguiu proteger sua filha não é um grito de atriz. É um som primordial que gela o sangue. Nesse grito estava toda a dor da Itália, toda a fúria da feminilidade ultrajada. Quando o filme estreou, os críticos ficaram sem palavras. Eles não reconheceram a boneca italiana. Da tela, uma grande atriz trágica do nível de Eleonora Duse os encarava. Chega a cerimônia do Oscar de 62. Sophia Loren é indicada na categoria de melhor atriz, mas ela permanece em Roma. Ela não acredita na vitória a ponto de temer até mesmo comparecer. Se eu perder, quero chorar no meu travesseiro, não diante das câmeras. E se eu ganhar, vou desmaiar no palco, dizia ela. Naquela noite, ela não dormiu. Às 6 da manhã, o telefone tocou em seu apartamento romano. Era Cary Grant. Ele gritava ao telefone apenas 2 palavras. Você ganhou! Foi um momento histórico. Pela primeira vez na história do Oscar, o prêmio de melhor atriz foi para uma atriz em um filme em língua estrangeira, não inglesa. A Academia Americana, conhecida por seu snobismo e barreira linguística, capitulou diante do poder de seu talento. Sophia Loren provou que emoção não precisa de tradução. Essa estatueta se tornou seu salvo-conduto. Ela não era mais apenas uma mulher bonita que poderia ser substituída por um novo modelo. Ela se tornou intocável. Fez Hollywood respeitar não suas curvas, mas suas lágrimas. Mas a ironia do destino é que o mesmo Cary Grant, que primeiro lhe deu a notícia da vitória, sonhava em lhe dar muito mais do que boas notícias. Ele ofereceu seu coração, e sua recusa se tornou mais um capítulo em seu livro de fidelidade a si mesma. Ato 7. Cary Grant e a tentação do conto de fadas. Quando a realidade vence o sonho. 1957. Espanha. Set de filmagem do épico histórico Orgulho e Paixão. O ar derretia com o calor, mas a verdadeira eletricidade não estava no céu, e sim entre os 2 protagonistas. De um lado, Sophia Loren, com apenas 22 anos. Ainda se sentia como uma menina insegura de Pozzuoli, apenas fingindo ser uma estrela. Do outro, Cary Grant, com 53 anos. Não era apenas um ator, era um deus vivo de Hollywood, o padrão de elegância masculina. Um homem cujo nome era sinônimo de cavalheiro. Grant se apaixonou por ela instantaneamente e de forma irreversível. Não era uma aventura de um conquistador envelhecido. Era uma obsessão. Ele, acostumado a ter mulheres aos seus pés, encontrou resistência. Sophia era diferente, selvagem, indomável, mas incrivelmente íntegra. Grant a cercou com uma atenção que toda dona de casa americana sonhava. Jantares à luz de velas, longas conversas, humor refinado e, por fim, um pedido de casamento. Imagine a magnitude dessa tentação. O homem mais desejado do planeta oferecia tudo: status, cidadania americana, uma vida luxuosa em Malibu, proteção contra todas as adversidades. Tornar-se Mrs. Cary Grant significava subir instantaneamente ao topo da escada social, esquecer as guerras com as leis italianas, os problemas com vistos, a pobreza do passado.
Era o roteiro de um conto de fadas hollywoodiano, Cinderela e o Príncipe. E o que a realidade oferecia? Carlo Ponte. Baixinho, 22 anos mais velho, casado com outra mulher, sob ameaça de processo criminal na Itália. Ponte não podia oferecer um casamento suntuoso, apenas uma cerimônia secreta no México através de advogados. Não podia oferecer uma vida tranquila, apenas tribunais e escândalos intermináveis. Parecia uma escolha óbvia. Qualquer mulher sensata escolheria Grant. Mas Sophia Loren escolheu Ponte. Por quê? Porque Sophia tinha um instinto de autopreservação único. Ela entendia algo fundamental, inacessível para muitos. Cary Grant amava sua imagem, sua beleza exótica, sua juventude. Mas ele era de outra cultura, outra mentalidade. Para estar com ele, ela teria que deixar de ser italiana. Teria que se quebrar, se ajustar ao seu mundo refinado, falar outra língua, pensar em categorias alheias. Tornar-se-ia um troféu, um belo complemento ao seu smoking impecável. Com Carlo era diferente. Ponte sabia quem ela realmente era. Ele conhecia o cheiro do túnel em Pozzuoli. Entendia seu dialeto, seus gestos, seu temperamento explosivo. Com ele, ela não precisava fingir ser uma dama. Eram pessoas do mesmo sangue, massa do mesmo fermento. Carlo era suas raízes, sua âncora neste mundo louco. Grant era um fogo de artifício, e Ponte, o alicerce. E Sophia, que sobreviveu à guerra, sabia que fogos de artifício se apagam, mas o alicerce sustenta a casa. Recusar Grant não foi fácil para ela. Durante as filmagens de seu próximo filme juntos, Casa Flutuante, a tensão era insuportável. O roteiro, ironicamente, exigia que seus personagens se apaixonassem e se casassem. Na vida real, Sophia estava tomando a decisão mais difícil. Ela disse não a Grant. Foi um ato de incrível maturidade. Aos 23 anos, ela rejeitou a ilusão em favor da realidade. Escolheu uma vida complicada, confusa, cheia de problemas com um compatriota, em vez de uma imagem reluzente com um estranho. Cary Grant, sendo o verdadeiro cavalheiro, aceitou a derrota com dignidade. Permaneceram amigos para a vida toda. Aquele telefonema de parabéns pelo Oscar é prova de que ele perdoou sua escolha. Mas para Sophia, esse momento foi um ponto de virada. Ao recusar o caminho fácil, ela preservou sua identidade. Ela continuou sendo Sophia Loren e não se transformou em mais uma esposa de Hollywood. No entanto, ao escolher a identidade italiana, ela enfrentou um novo desafio. O mundo da moda dos anos 60 exigia que as mulheres se transformassem em elfos etéreos, como Twig. Mas Loren novamente foi contra a corrente, transformando seu corpo e seu apetite em uma declaração política. Ato 8. Corpo como manifesto. Massa, quadris fartos e axilas naturais. No meio dos anos 60, o mundo da moda passava por uma transformação sísmica. A era das curvas de Marilyn Monroe estava se pondo, dando lugar a um ideal completamente diferente. Nas capas das revistas, reinava Twig, uma menina ramo delicada, quase translúcida, com olhos enormes e uma ausência total de traços femininos secundários. A androginia, os cortes de cabelo geométricos e a magreza extrema estavam na moda. A mulher não deveria mais parecer uma mãe ou amante. Ela deveria parecer um elfo etéreo ou um cabide para vestidos de alta costura. E nesse mundo obcecado por dietas e centímetros, Sophia Loren irrompeu como uma força da natureza. Ela não apenas não se encaixava no novo padrão, ela era a negação viva e respirante dele. Sua famosa frase, "Tudo o que você vê, eu devo ao espaguete", muitas vezes é vista como uma piada charmosa. Na verdade, era um manifesto político contundente. Para alguém cuja infância foi marcada pelo som de um estômago roncando de fome, renunciar à comida por moda parecia uma blasfêmia, um pecado contra a própria vida.
Sophia Loren comia massa não porque era uma gourmet, mas porque podia se dar a esse luxo. Cada prato de espaguete era sua vitória pessoal sobre a pobreza de Pozzuoli. Ela transformou suas formas em uma arma de destruição em massa. Enquanto as atrizes de Hollywood viviam de toranjas e água, desmaiando de fome nos sets, Loren fazia questão de pedir refeições completas. Ela cozinhava no próprio trailer, alimentava a equipe de filmagem e, principalmente, comia, com apetite, paixão e prazer. Ela devolveu à comida seu significado sagrado. Alimento é combustível para a vida, não inimigo da beleza. Seu corpo era um hino à vitalidade. Quadris largos, seios altos, cintura poderosa, tudo isso gritava saúde, capacidade de gerar filhos, força para sobreviver a qualquer inverno. Loren provou que a sensualidade não reside no tamanho da roupa, mas na energia. Ela não tentava se encaixar nos vestidos. Fazia os alfaiates ajustarem os moldes para ela. Mas o desafio mais ousado à cultura plástica de Hollywood foi sua naturalidade em detalhes que hoje causariam escândalo nas redes sociais. Lembrem-se das famosas fotos nos tapetes vermelhos ou das cenas dos filmes dos anos 50 e início dos 60. Sophia levantava os braços, saudando a multidão, e víamos axilas não depiladas. Para a América estéril, onde a remoção de cada fio de cabelo no corpo feminino era um culto à higiene e decência, isso foi um choque. Produtores imploravam para que ela raspasse. Agentes sussurravam que era inestético e rústico. Mas Loren apenas dava de ombros. Para ela, isso era normal para uma mulher europeia, um sinal de naturalidade. Ela não iria se transformar em uma boneca lisa e de borracha para satisfazer as neuroses de alguém. Sou uma mulher, não um manequim, ela transmitia a cada aparição. Essas axilas não depiladas, assim como sua recusa em corrigir o nariz, tornaram-se símbolos de sua liberdade interior. Ela dizia ao mundo: olhem, sou real. Tenho pelos, tenho apetite, tenho cheiro, suo, vivo. E, paradoxalmente, essa animalidade enlouquecia os homens. Em meio a estrelas idênticas, polidas e cheirando a laquê, Loren parecia uma deusa da fertilidade descida do Olimpo. Ela legalizou o direito da mulher de ser corpórea. Mostrou que é possível ser uma grande atriz e ainda amar seu corpo como ele é, sem se importar com tendências. Loren sobreviveu à moda de Twig, a moda do chic heroin dos anos 90, a moda do silicone dos anos 2000. As tendências morriam, mas sua beleza permanecia constante. No entanto, por trás dessa demonstração externa de saúde e força, escondia-se uma profunda tragédia pessoal. A mulher que parecia a mãe perfeita, por muitos anos, não conseguia cumprir seu principal propósito. Seu corpo, tão perfeitamente moldado para o amor, atraía quando se tratava de gerar uma nova vida. Ato 9. O preço da maternidade. 9 meses na solitária de um hotel. No meio dos anos 60, Sophia Loren tinha tudo o que uma mulher poderia sonhar. Fama mundial, um Oscar, cachês milionários e o amor de um homem pelo qual desafiou o Vaticano. Mas por trás da fachada de deusa italiana da fertilidade, havia um vazio negro e profundo. O destino pregou-lhe uma peça cruel. A mulher cujo corpo se tornou símbolo global de vitalidade e maternidade não conseguia fisicamente levar uma gravidez até o fim. Não era apenas um problema médico, era uma tortura pública. A imprensa italiana, cruel e cínica, não perdia a chance de atacar. Jornalistas escreviam sobre uma maldição, insinuando que a infertilidade era uma punição por seu relacionamento pecaminoso com o casado Ponte. Cada novo papel de mãe no cinema era visto como uma ironia. Loren interpretava mulheres com uma prole de filhos, mas voltava para uma casa vazia, onde o silêncio ensurdecia. Ela sofreu 2 abortos espontâneos. O primeiro em 1963, o segundo em 1967.
A segunda vez foi uma verdadeira catástrofe. Ela perdeu o bebê no 5º mês, quando já sentia seus movimentos. A dor era tão insuportável que Sofia caiu em uma depressão profunda. Os médicos davam de ombros. Senhora, você tem quadris maravilhosos, mas seu útero é fraco. Aceite, você é atriz, não mãe. Para uma mulher criada na cultura napolitana, onde as crianças são o centro do universo, a palavra aceite não existia. Lauren encarou o diagnóstico como um desafio. Ela encontrou o professor Hubert de Watteville, em Genebra, que levantou a hipótese. Ela precisava de mais estrogênio, mas o tratamento exigia um sacrifício desumano. Para levar a gravidez adiante, ela precisava se transformar em uma estátua. Quando, em 1968, ela engravidou pela terceira vez, Sofia desapareceu. Ela se trancou em um quarto no 18º andar do Hotel Intercontinental em Genebra. Não era repouso no sentido comum. Era um encarceramento voluntário. Os médicos proibiram tudo. Ela não podia se levantar. Não podia se sentar. Não podia assistir televisão para não se agitar com as notícias. Nem mesmo podia falar alto ao telefone. As janelas estavam bem fechadas para que a luz forte não irritasse o sistema nervoso. Ela colocava tampões de algodão nos ouvidos para evitar qualquer som brusco que pudesse provocar um espasmo. Imagine uma mulher cheia de energia, uma workaholic acostumada ao ritmo frenético dos sets de filmagem, deitada imóvel 24 horas por dia após dia, semana após semana, mês após mês. As únicas distrações eram observar as rachaduras no teto e as raras visitas do marido. A comida era levada até a cama e ela era alimentada com uma colher. As enfermeiras aplicavam injeções de hormônios rigorosamente no horário. O medo de perder o bebê era mais forte que o tédio. Cada vez que uma porta batia no corredor, o coração de Sofia parava. Ela mantinha um diálogo mental com seu corpo, implorando para que não rejeitasse a nova vida. Era uma tortura psicológica de isolamento que nem todo espião treinado suportaria, quanto mais uma estrela de cinema mimada. Mas ela suportou. No dia 29 de dezembro de 1968, após uma cesariana, nasceu Carlo Ponte Jr. Quando lhe mostraram o filho, Sofia não chorou, ela uivou. Era o uivo de vitória sobre a natureza, sobre os médicos, sobre a imprensa maldosa. A fotografia de Lauren na enfermaria, sem maquiagem, exausta, mas segurando o bebê, correu o mundo. Em seus olhos, naquela imagem, havia mais triunfo do que no momento em que recebeu o Oscar. O mais impressionante é que 4 anos depois, ela repetiu esse feito. Para o nascimento do segundo filho, Eduardo, ela voltou à mesma clínica, ao mesmo regime de imobilidade total, passando novamente por meses de isolamento. Essas 2 cicatrizes de cesariana tornaram-se suas maiores conquistas na vida. Ela provou que a maternidade não é uma dádiva biológica, mas um trabalho árduo, sangrento, que exige abnegação. Depois disso, ninguém na Itália ousou chamá-la de pecadora. Ela se tornou Madonna. Mas o destino tinha mais um teste de resistência reservado para ela. A mulher que voluntariamente se trancou em um hotel pelos filhos, logo se veria presa em uma cela de verdade. Mas desta vez, não por vontade própria. Ato 10. 17 dias na cela número 1. Uniforme de presidiária para uma rainha. No dia 19 de maio de 1982, a Itália parou. Todos os telejornais começavam com a mesma imagem inacreditável. Um carro policial preto levando a italiana mais famosa do mundo, não para o tapete vermelho do Festival de Cannes, mas para a prisão feminina da cidade de Caserta. Sophia Loren, vencedora de 2 Oscars, ícone de estilo e musa de grandes cineastas, oficialmente se tornou a detenta número 44.781. A razão para esse espetáculo absurdo foi um simples erro burocrático. Em 1974,
seu contador cometeu uma imprecisão na declaração de impostos. A questão envolvia uma quantia equivalente a apenas 180 milhões de liras. Na época, cerca de 4.000 dólares. Um valor insignificante para uma estrela do tamanho dela. A maioria das celebridades, em uma situação dessas, contrataria um exército de advogados, prolongaria o processo por décadas ou simplesmente não retornaria ao país, já que Lauren tinha passaporte francês e uma casa na Suíça. Mas Sofia agiu como uma verdadeira napolitana, para quem a honra é mais importante que o conforto. Ela voou voluntariamente para Roma para cumprir uma pena de 30 dias. Estou indo para a prisão para poder ver minha mãe e minha terra. Não quero viver no exílio, declarou ela no aeroporto, cercada por carabineiros. Foi um gesto digno de uma heroína antiga. Ela inclinou a cabeça diante da lei para não ter que incliná-la diante da própria consciência. A prisão em Caserta não era um spa. Era uma instituição correcional real, com suas regras rígidas, cheiro de cloro e o som metálico dos ferrolhos. A administração da prisão lhe deu uma cela separada, cela número 1, que antes servia como enfermaria. Nela havia uma simples cama de ferro, uma pia, um bidê e uma pequena janela gradeada, voltada para o pátio interno. A chegada de Lauren às paredes da prisão teve o efeito de uma bomba. Outras detentas, ladras, golpistas, prostitutas, inicialmente não podiam acreditar no que viam. Elas esperavam encontrar uma diva caprichosa, exigindo lençóis de seda. Mas Sofia entrou na cela com a mesma dignidade com que entrava em palácios reais. Ela não reclamou. Tirou seus famosos óculos, removeu a maquiagem e vestiu roupas simples. Sua rotina na prisão virou lenda. Lauren recusou privilégios na alimentação, mas foi autorizada a cozinhar em um pequeno fogão, já que a comida da prisão era intragável. Logo, o aroma do molho marinara se espalhou pelos corredores, misturando-se ao cheiro de tabaco barato. Sofia fez amizade com as guardas e as detentas. Ela ouvia suas histórias, dava conselhos, consolava as que choravam. Para essas mulheres, ela deixou de ser uma estrela inalcançável de capa de revista. Tornou-se uma delas, uma irmã no infortúnio. Mas o mais surpreendente acontecia fora das paredes da prisão. O amor popular por Lauren, alimentado pela sensação de injustiça da sentença, transbordou para as ruas. A prisão em Caserta virou um local de peregrinação. Milhares de fãs faziam vigília dia e noite nos portões. Eles traziam montanhas de flores, que logo cobriram todas as paredes externas do prédio. Cantavam serenatas napolitanas sob sua janela, gritavam palavras de apoio e amaldiçoavam a polícia fiscal. Toda noite, Sofia se aproximava das grades de sua cela e acenava para a multidão. Esse gesto, a mão com aliança, segurando as barras, tornou-se um símbolo de espírito inquebrantável. Ela transformou sua prisão em triunfo. As autoridades queriam humilhá-la, mostrando que perante a lei todos são iguais, mas conseguiram o oposto. Fizeram dela uma mártir. Após 17 dias, o juiz, vendo esse incrível alvoroço e o comportamento exemplar da detenta número 1, assinou a ordem de libertação antecipada. Quando, no dia 5 de junho de 1982, os portões da prisão se abriram, Sofia Loren saiu de lá não como uma criminosa que pagou por seu erro, mas como uma heroína nacional. Ela estava pálida, mais magra, sem 1 grama de maquiagem, mas a multidão a recebeu como se ela tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo de futebol. As pessoas choravam, jogavam flores sob as rodas de seu carro e tentavam tocar suas roupas. Esses 17 dias na cela fizeram mais pela sua reputação do que qualquer campanha de marketing. Ela provou que uma coroa pode ser usada mesmo em um uniforme de presidiária. Mostrou que a grandeza de uma pessoa é definida não pelo ambiente, mas pela força interior. Lauren saiu da prisão de cabeça erguida, consolidando de vez seu status de Mãe da Itália,
que o povo estava disposto a perdoar e proteger de qualquer tribunal. No entanto, esse episódio também marcou uma espécie de divisor de águas. Ao ganhar a liberdade, Sofia percebeu que a era de apenas atriz precisava chegar ao fim. O mundo estava mudando, e para continuar relevante, era necessário se tornar algo maior. Era preciso se tornar uma marca. Ato 11. O império de si mesma. Óculos, perfume e livros de culinária. No início dos anos 80, Sophia Loren encarou uma verdade cruel que destruiu centenas de carreiras em Hollywood. Ela estava se aproximando dos 50 anos. Para uma indústria obcecada pela juventude, essa era a idade da invisibilidade. Os papéis de femme fatale iam para as jovens de 20 anos, e ela ainda era muito glamourosa para interpretar a voz. A maioria das estrelas de sua geração nesse ponto ou definham em mansões vazias ou caem no esquecimento, gastando milhões em cirurgias plásticas e no sustento de jovens gigolôs. Mas Sophia Loren era feita de outro material. O fantasma da fome em Pozzuoli, que a perseguiu por toda a vida, ensinou-lhe a principal regra de sobrevivência. Nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Se o cinema não podia mais sustentá-la como antes, então ela mesma se tornaria uma indústria. Ela foi uma das primeiras a entender algo que hoje parece óbvio para qualquer estrela do Instagram, mas que na época era revolucionário. Uma atriz não é apenas um rosto na tela, é uma marca. Ela começou a vender não seus papéis, mas sua italianidade. O primeiro tiro certeiro foi na perfumaria. Em 1981, quando o mercado de fragrâncias de celebridades praticamente não existia, Elizabeth Taylor lançaria seus perfumes bem depois. Sophia assinou um contrato com o gigante Coty. O perfume foi chamado simplesmente de Sophia. Foi um risco. Os críticos riram. Quem gostaria de cheirar como uma mulher de quase 50 anos? A resposta foi milhões. Loren participou pessoalmente da criação do aroma. Ela insistiu em notas pesadas e ricas de jasmim e rosa, que evocassem os jardins da Itália, e não laboratórios estéreis de Nova York. Ela não vendia apenas um perfume, ela vendia um frasco de confiança. As mulheres compravam Sophia não pelo cheiro, mas pela ilusão de que, ao aplicar algumas gotas no pulso, ganhariam um pouco de sua postura majestosa. O segundo movimento, ainda mais genial, foi o lançamento de uma linha de óculos. Antes de Sophia Loren, óculos eram vistos como próteses médicas, sinais de velhice ou de solteironas. Usá-los era motivo de vergonha. Sophia os transformou no principal acessório de moda da década. Ela mesma usava armações grandes e chamativas, que funcionavam como máscara e escudo. Sua coleção de armações tornou-se um best-seller. Loren entendeu a psicologia das mulheres maduras. Óculos permitiam esconder as primeiras rugas ao redor dos olhos, adicionar geometria e mistério ao rosto. Ela legitimou o direito da mulher de envelhecer com estilo. Óculos não são uma muleta para os olhos, são uma maquiagem que não precisa ser removida, dizia ela. Cada par de óculos era vendido com sua foto, e as mulheres os compravam em massa, porque Sophia fez da inteligência algo sexy. Mas o alicerce de seu império de negócios foram os livros de culinária. E aqui, novamente, o princípio da realidade funcionou. Se uma Audrey Hepburn da vida lançasse um livro de receitas, ninguém acreditaria. Mas quando saiu o livro de Sophia Loren, Cozinhando com Amor, era uma bíblia de honestidade. Nesse livro não havia glamour. Sophia era fotografada na cozinha, com as mandas arregaçadas, coberta de farinha, amassando a massa com suas mãos fortes. Ela não tinha medo de parecer uma dona de casa. As receitas eram simples, camponesas, gordurosas e calóricas, exatamente como ela as preparava. Ela escrevia sobre comida com a mesma paixão que outros escrevem sobre amantes. Foi um marketing genial. Na era da aeróbica e das dietas,
Quando Jane Fonda incentivava as mulheres a passar fome e fazer abdominais, Lauren dizia: comam massa, bebam vinho, amem a vida. Ela se tornou uma indulgência para milhões de mulheres cansadas do ditado da magreza. O livro tornou-se um best-seller internacional, traduzido para dezenas de idiomas. Sofia não vendia receitas de molho à bolonhesa. Ela vendia aconchego, estabilidade e alegria de viver, coisas que faltavam no mundo frio da moda. No final dos anos 80, Sophia Loren estava mais rica do que nunca. Ela não dependia mais das ligações dos diretores. Ela construiu uma fortaleza financeira sustentada por 3 pilares: aroma, estilo e sabor. Ela monetizou cada aspecto de sua personalidade, transformando o nome Lauren em um selo de qualidade. Agora, ela podia se dar ao luxo de não trabalhar. Mas ela continuava atuando, não mais por dinheiro, mas por prazer. E o mais surpreendente, ela não tentava parecer mais jovem. Ela se preparava para enfrentar a velhice da mesma forma que enfrentou a pobreza e a fama, com a coluna ereta. Ato 12. Beleza sem prazo de validade. 90 anos de dignidade. Em Hollywood, existe uma regra não escrita, mas cruel. A atriz tem prazo de validade. Assim que as primeiras rugas tocam os cantos dos olhos, o telefone do agente silencia. As grandes beldades do passado escolhiam uma de 2 estratégias. Ou se trancavam entre 4 paredes, como Greta Garbo, escondendo seu envelhecimento do mundo, ou começavam uma corrida insana contra a natureza, enchendo o rosto de preenchimentos até virar uma máscara imóvel. Na indústria do cinema, envelhecer era sinônimo de derrota, uma doença que devia ser escondida com vergonha. Sophia Loren, que em setembro de 2025 completou 91 anos, escolheu um terceiro caminho. Ela decidiu envelhecer publicamente, de forma estrondosa e com a mesma dignidade impressionante com que um dia usou meias rasgadas em 2 mulheres. O momento decisivo, quando o mundo percebeu que Lauren era atemporal, foi em 2007. Ela tinha 72 anos, uma idade em que a maioria das mulheres de sua profissão já está escrevendo memórias e cuidando dos bisnetos. E Sophia Loren posou para o calendário Pirelli. Para entender a ousadia disso, é preciso lembrar: o calendário Pirelli é a bíblia do erotismo para os escolhidos, um santuário de jovens supermodelos com corpos perfeitos. A aparição de uma mulher de 72 anos ali não foi apenas uma exceção, foi um desafio a toda a indústria da beleza. Nessas fotos, Lauren não tentou se passar por menina. Ela estava de lingerie preta, orgulhosa, com um penteado volumoso e um decote profundo. Ela não escondeu o pescoço, não escondeu as mãos. Ela olhou para a câmera com um sorriso irônico que dizia: sim, eu sou velha. E o que vocês vão fazer? Eu ainda sou magnífica. Foi um ato de coragem incrível. Lauren provou que a sexualidade não morre junto com o ciclo menstrual. Ela mostrou que charme não é pele lisa, mas a energia que vem de dentro. Esse calendário se tornou uma sensação não por causa do corpo nu, mas pela verdade nua. Uma mulher continua sendo mulher até o último suspiro. Mas ela consolidou seu status de grande realista em 2020, quando, após uma pausa de 10 anos, voltou ao grande cinema. O filme A Vida pela Frente, dirigido por seu filho Eduardo Ponte, foi seu canto do cisne e, ao mesmo tempo, um manifesto. Aos 86 anos, Sophia interpretou Madame Rosa, uma velha judia, sobrevivente de Auschwitz, ex-prostituta que vive seus últimos dias cuidando dos filhos de outras mulheres caídas. Nesse filme, não há um grama de glamour. Eduardo filmou a mãe em closes implacáveis. Vemos cada mancha de pigmento, cada sulco profundo em seu rosto, os cabelos ralos, o olhar apagado. Muitas atrizes matariam para que essas cenas fossem destruídas. Elas exigiriam filtros especiais, desfoque, meia na lente. Lauren proibiu retoques. Ela permitiu que a câmera visse sua fragilidade.
Nas cenas em que Madame Rosa perde a razão e definha, Sofia não está atuando. Ela está vivendo seu próprio crepúsculo. Ela se senta em uma cadeira no porão, e não vemos uma lenda do cinema mundial, mas uma pessoa cansada, pronta para encontrar a eternidade. Esse papel foi seu maior triunfo, justamente porque foi honesto. Lauren não teve medo de ser feia, velha e fraca. E, paradoxalmente, foi nessa fraqueza que sua força titânica se manifestou. Ela disse ao mundo: aqui está meu rosto, é o mapa da minha vida. Aqui estão as marcas das minhas lágrimas, do meu riso, dos meus medos. Apagá-las seria apagar minha história. Em suas entrevistas nos últimos anos, ela formulou uma filosofia que deveria se tornar um mantra para cada mulher que teme o espelho. Existe uma fonte da juventude. É sua mente, seu talento, a criatividade que você traz para a sua vida e para a vida das pessoas que ama. Quando você aprende a beber dessa fonte, você realmente vence a idade. Sophia Loren, hoje não é uma velhinha rejuvenescida de minissaia. Ela é uma grande dama, a rainha-mãe do cinema. Ela anda com bengala, mas suas costas estão retas como uma corda. Ela usa óculos, mas seu olhar continua penetrante. Ela provou que a beleza sem prazo de validade existe, mas seu preço é a aceitação de si mesma. Enquanto outros tentam recuperar o passado com o bisturi do cirurgião, ela desfruta do presente. Ato 13. O fim. Vivemos em tempos paradoxais. Nunca na história da humanidade houve tantas celebridades, e nunca o conceito de estrela foi tão banalizado. Hoje, para se tornar famoso, basta ter um celular, uma ring light e 15 segundos de sorte nos algoritmos do TikTok. A fama virou fast food, consumida rapidamente, é chamativa, acessível, mas não sacia e logo é esquecida. Sophia Loren é o último bastião de uma era em que estrelas não eram geradas, mas forjadas. Ela é um monumento vivo de um tempo em que o caminho para a fama passava não por uma dança viral, mas por guerra, fome e trabalho árduo no set de filmagem. A tragédia do mundo moderno não é que Loren envelhece, mas que, após sua partida, o trono ficará vazio para sempre. Não haverá uma nova Sophia Loren, e eis o porquê. O principal segredo da grandeza de Loren e de sua geração é a distância. No auge de Hollywood e do cinema europeu, havia um abismo intransponível entre o público e a divindade na tela. Nós os víamos apenas no cinema, na escuridão. Não sabíamos o que comiam no café da manhã, como era seu banheiro ou com quem brigaram 5 minutos atrás. Esse mistério gerava o mito. Hoje, essa distância foi destruída. As redes sociais transformaram deuses em vizinhos de porta. Vemos estrelas de pijama, sem filtros em stories alheios. Sabemos tudo sobre sua celulite e opiniões políticas. A magia desapareceu. É impossível venerar uma mulher que acabou de anunciar chá emagrecedor ou reclamar da entrega de comida. Sophia Loren nunca foi amiguinha do público. Ela era um sonho inalcançável. Manteve seu mistério mesmo na era da internet, permanecendo um livro fechado que se quer reler, mas não se pode reescrever. A segunda razão para a extinção dos grandes é a falta de fundamento. O caráter de Loren foi moldado pelo chumbo da Segunda Guerra Mundial. Em seus olhos, mesmo quando sorri no tapete vermelho de Cannes, sempre se lê aquele túnel em Pozzuoli. É o olhar de quem viu a morte e a venceu. As estrelas modernas, criadas no conforto e na abundância, não conseguem, por mais que queiram, interpretar essa profundidade. Não têm essa experiência. Suas tragédias são o cancelamento no Twitter, não o bombardeio de sua cidade natal. A arte exige sofrimento ou pelo menos superação. Loren tornou-se grande não por ser bela, belas havia aos milhares, mas porque sua beleza era uma forma de sobrevivência. Ela carregava em si a história de uma nação inteira, humilhada, mas não quebrada.
Quem os influenciadores modernos carregam em si? Apenas a si mesmos e seus contratos publicitários. Sophia Loren é um produto único, feito à mão em um mundo de produção em massa. Ela não mudou o rosto por tendências, não trocou de maridos por publicidade, não alterou princípios por likes. Manteve-se fiel a si mesma por 70 anos. Essa constância hoje parece algo inimaginável. Em um mundo onde estrelas surgem e desaparecem em uma temporada, onde ídolos são trocados como luvas, sua figura monumental se destaca como uma estátua antiga em meio a uma loja de utensílios descartáveis. Quando ela se for, uma porta gigante e pesada para o passado se fechará. Perderemos a conexão com uma época em que o cinema era maior que a vida, e a atriz mais que apenas uma mulher. Ficaremos com nossas estrelas de um dia, que tem milhões de seguidores, mas não um grama da imortalidade que existe em um simples virar de cabeça de Sophia Loren. Ela provou que a verdadeira grandeza não pode ser inflada por bots, só pode ser sofrida e vivida. E esse é seu último, mais silencioso e mais triste ensinamento para todos nós. A realidade, cheia de dor e dignidade, sempre será superior à mais perfeita fantasia digital. Sophia Loren nunca foi apenas uma mulher bonita. A história do cinema está cheia de mulheres belas, mas a maioria delas se tornou apenas fotos desbotadas nas paredes de antigos cinemas. Loren se tornou algo maior, um monumento à resistência humana. Sua história não é um conto de fadas sobre uma Cinderela que teve a sorte de encontrar um príncipe. É uma crônica de uma batalha cruel e sangrenta pelo direito de ser ela mesma. Ela lutou contra a fome nos túneis de Pozzuoli, contra produtores que queriam mudar seu nariz, contra o Vaticano que a chamava de pecadora, contra a natureza que lhe negava filhos, e contra o sistema prisional que tentou quebrá-la. E em cada uma dessas batalhas, ela saiu vitoriosa. Não porque tinha quadris perfeitos ou um olhar encantador, mas porque tinha uma coluna vertebral de aço. A principal lição de Sophia Loren para nós hoje soa incrivelmente simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Suas imperfeições são seu maior capital. O mundo sempre tentará encaixá-lo em um padrão. Vão dizer que você é muito barulhento, muito quieto, muito gordo ou muito velho. A indústria vai vender a ideia de que a felicidade é um rosto photoshopado e uma vida que não é sua. Mas olhe para Sophia. Ela não corrigiu nenhuma característica que a tornava errada. Ela fez o mundo amar suas imperfeições. Transformou seu nariz longo em um perfil de imperatriz, sua plenitude em um padrão de sensualidade e sua origem humilde em aristocracia de espírito. Em uma era em que todos querem parecer perfeitos, Sophia Loren escolheu ser autêntica. E é por isso que, tantos anos depois, ainda a observamos, prendendo a respiração. A realidade, aceita com orgulho, sempre supera a fantasia mais perfeita. O que fazer com essa informação? Na próxima vez que você olhar no espelho e sentir vontade de corrigir algo em si para agradar aos outros, lembre-se da menina magricela de Nápoles. Lembre-se de como ela disse não a toda Hollywood para permanecer fiel ao seu reflexo. E pergunte a si mesmo: quero ser uma cópia conveniente ou um original inesquecível? Se esta história fez você endireitar a coluna, então Sophia Loren fez tudo certo. E agora que você viu o outro lado da vida brilhante de um ícone, talvez deva se perguntar: quantas outras biografias perfeitas são, na verdade, construídas sobre dor e superação? O mundo está cheio de histórias onde, por trás dos diamantes, escondem-se cicatrizes. E são essas cicatrizes que as tornam inestimáveis. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as novidades.